Queridos irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam nos nossos corações. Que alegria estarmos mais uma vez, mais um domingo diante do Senhor, reunidos para cultuarmos a Ele. Que nesta noite o Senhor possa falar ao seu coração poderosamente através da palavra, louvores que serão cantados. Abra o seu coração nesta noite para o Senhor. Possamos, como diz a palavra, entrar na sua presença com ações de graças e cânticos de louvores. Nessa noite nós estamos aqui para isso, para celebrar o Senhor, para entoar ao Senhor cânticos de louvores ao seu nome. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus. Presbítero Antônio. Boa noite, queridos irmãos.
Hoje eu vou ler em Provérbios 7, capítulo 2. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos teus olhos. Amém. Nosso bom Deus, nosso querido Pai eterno, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede e muito obrigado por ter trazido nós aqui na tua igreja e que abençoe também os irmãos que não vieram, Senhor. Eu quero te pedir também que esteja abençoando o nosso amado pastor, que vai ficar mais 5 aninhos aqui com a gente, que ele é quem vai trazer a mensagem. E eu te agradeço por tudo isso em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Agora eu passo o microfone para os irmãos do louvor. Dessa canção, desse hino que vamos louvar, ele diz: Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos, trovões, rolando a proclamar o teu nome na amplidão. E quando ele contempla todas essas coisas, quando ele vê, ele percebe o poder, a grandeza do nosso Deus, que tudo foi feito pelas suas mãos. Então ele diz: canta minha alma, canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E todas as estrofes dessa música, ele vem citando os feitos do Senhor na natureza, e nós podemos também olhar para nós mesmos, onde nós estávamos, o poder de Deus que nos alcançou, quando nós estávamos em pecado, afastado do Senhor, distante do nosso Deus, mas Ele nos alcançou. E que possamos olhar para tudo e olhar e falar: Senhor, canta minha alma ao Senhor. Muitas vezes nos abatemos, nos entristecemos, reclamamos de tantas coisas, mas que possamos contemplar os feitos do Senhor. Cuidado, a bondade, a misericórdia dele que nos cerca todos os dias da nossa vida, e dizer: canta minha alma, canta ao Senhor. Que o Senhor coloque em nossos lábios nessa noite um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Que a sua alma cante ao Senhor. Que você que está nos assistindo através dessa transmissão possa cantar ao Senhor nesta noite, por tudo que o Senhor é, por toda a sua grandeza, por toda a sua glória, por tudo que Ele tem feito. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor,
esse deve ser o desejo, o anseio da nossa alma, do nosso coração. Estar com o Senhor eternamente ali. Quando enfim Ele, em resplendor e glória, abrir para nós as portas da mansão. Amém? Louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos
teu nome é santo, Senhor. Nós te louvamos. Aleluia. Nos rendemos a ti, Senhor. Nos rendemos somente a ti. Aleluia. Aleluia. E não há outro senão o Senhor. E não há outro que nós vamos clamar, que vamos nos render senão a ti. E não há outro por quem nós vamos caminhar senão por ti. Tu és a nossa direção, tu és o nosso caminho, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, por ti eu caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, sempre a desistir. Novo amanhã preparado pra mim.
Senhor, por Tua presença em nossas vidas. Tu és a nossa direção, Tu és o sol a nos guiar, Tu és o caminho que nós queremos seguir. E se nessa caminhada, Senhor, nós vacilarmos, se tropeçarmos em algum momento, em alguma pedra, Senhor, vem e nos ajuda, segura na nossa mão, nos ergue, Senhor, nos ergue, nos coloca de pé, pois nós te amamos e nós queremos andar por caminhos que agradam ao Senhor. Nós queremos fazer a vontade do Senhor, nós desejamos mais do Senhor, mas às vezes nós falhamos e clamamos por Tua misericórdia, Senhor. Sê conosco, nos ajude, endireita os nossos caminhos. Como nós cantamos, é a Ti que clamamos, a Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, por Ti, Senhor, vou caminhar. Sê conosco, Senhor, eis-nos aqui, somos o Teu povo, Senhor, somos o Teu povo que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, povo que o Senhor viu a substância ainda informe, povo que o Senhor escreveu no Teu livro todos os dias, quando nenhum deles havia ainda. Somos o Teu povo, Tu és o nosso Deus, somos o rebanho do Teu pastoreio, Senhor. Somos o Teu povo, vem nos guiar, vem nos apacentar, porque sozinhos, Senhor, estamos perdidos. Sozinho não temos direção, sozinho, Senhor, não temos para onde ir. Vamos sim nos perder na nossa caminhada se o Senhor não estiver ali, juntinho, nos guiando, como um bom pastor, guiando as suas ovelhas. Eis-nos aqui, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, clamando ao Senhor por Tua direção, por Tua presença. Queremos andar contigo, porque Tu és o nosso amado. E quando aquele grande dia chegar, aleluia, para sempre, sem mais tropeços, não, estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando, ó Deus, da Tua vida, da Tua presença gloriosa, Senhor, face a face. Continue falando, ministrando aos nossos corações Tua bendita palavra, que a doce palavra do Senhor possa nos alcançar, invadir o nosso coração, possa trazer mudança na nossa vida nesta noite, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vou passar a palavra ao pastor João Carlos. Boa noite, meus amados irmãos. Saúdo todos na bendita paz do Senhor Jesus. Estamos aí hoje finalizando esse nosso período de eleição, né, irmãos? Hoje é o dia que nós vamos saber quem serão os novos prefeitos e vereadores das cidades, né? E glória a Deus que foi tudo em paz, não fiquei sabendo nenhuma amotinação aí por Porto Alegre e demais cidades, então isso é uma bênção de Deus, glória ao Senhor por isso. E nós vamos então, irmãos, dar posse na nova diretoria da SAF. Ontem teve a eleição da SAF na nossa igreja, as irmãs estiveram aqui em peso, e foi então votado, eleito uma diretoria, uma nova diretoria que na verdade repetiu, né? A nova diretoria que na verdade é a mesma diretoria, mas tem que se dar posse, porque esse é o padrão de praxe,
As pessoas gostaram tanto dessa diretoria que quiseram que ela continuasse atuando no próximo ano. Então, eu vou chamar as irmãs aqui na frente para que elas possam estar conosco e eu vou pedir também para duas irmãs substituir algumas irmãs que estão faltando no dia de hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã Lorena, a nossa irmã Virgínia e também a nossa irmã Camila para vir aqui à frente e substituir as irmãs que não puderam estar hoje conosco, para que elas representem essa nova diretoria da SAF, né? Ontem também foi homenageada a nossa irmã Lorena, né? Como a rainha Elizabeth presbiteriana, a mais antiga emérita da SAF, que Deus abençoe a vida dela, a nossa irmã que é uma pessoa que conhece bem essa casa, conhece bem a história e muito a nos ensinar. Eu pedi para os irmãos nós ficarem de pé, irmãos, e vamos ter esse momento de oração, esse momento de graça diante de Deus, porque as irmãs estarem aqui é uma caminhada, é uma jornada e certamente o nosso Deus capacitou as irmãs. Como diz em Provérbios 11 e o versículo 1, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E você sabe que a igreja é representada como uma casa, né? Como uma família. Então, se as irmãs fazem isso bem nas suas casas, certamente farão também na casa do Senhor. Vamos orar então, fechar os nossos olhos e pedir a bênção do Senhor sobre essa nova diretoria. Pai querido, Pai santo, te damos graças por esta noite maravilhosa. Graças, ó Deus, porque o Senhor nos conservou, nos preservou para estarmos aqui nesse lugar, nesse culto e termos o privilégio de orar e consagrar essas irmãs como pessoas que o Senhor escolheu, elegeu para fazer parte dessa diretoria da SAF aqui na nossa igreja, Senhor. Elas estão, ó Deus, já trabalhando há muito tempo. Ó Deus, nós sabemos que o que está acontecendo aqui nada mais é, nada menos é aquilo que o Senhor já tinha projetado e planejado no teu coração. Ó Deus, capacita cada uma delas, desde a presidente, da vice, da tesoureira, das secretárias, ó Deus, elas que estarão numa reunião no próximo final de semana, com a nossa Federação do Presbitério, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada uma delas, as delegadas que estarão ali juntas também, que elas possam fazer a votação, eleger as pessoas que o Senhor já tem planejado e projetado no teu coração. Ó Deus, que essa SAF aqui, Senhor, seja um aroma agradável ao Senhor. Ó Deus, que a consagração que estamos fazendo aqui, a posse que estamos dando a elas, ó Deus, como uma instituição auxiliadora na tua casa, seja, Senhor, aprovada pelo Senhor, abençoada pelo Senhor, por aonde que elas colocarem as suas mãos, os trabalhos que elas forem realizar, sejam todos, ó Deus, frutíferos para o teu reino, para a glória do teu nome. Ó Deus, muito obrigado. Assim eu oro, Senhor, e consagro e dou a posse na autoridade e no poder do Senhor Jesus a essas irmãs, que elas sejam agraciadas e abençoadas por Ti, hoje e sempre. Amém, amém e amém, queridas. Glória a Deus, minhas irmãs. Então quem sabe, ano que vem, essas três aí, como foi essa diretoria? Aqui Deus já está planejando isso, né? Que Deus abençoe as irmãs e que vão em paz, estão legitimamente empossadas. Vai se assentar, meus amados irmãos.
Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós estamos aí então caminhando já para o final do ano, né? Nós estamos aí nessa jornada, nessa caminhada, e nós temos que falar de alguns assuntos que são de extrema importância para a igreja, para o povo de Deus. Eu creio que o assunto que nós vamos abordar hoje tem tudo a ver com aquilo que os irmãos vão passar ou já estão passando, seja em qualquer área, em qualquer categoria, né? Então eu vou pedir então para os irmãos ficarem de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias. O irmão está tentando ali colocar o nosso slide. Retira o cabo e coloca o cabo aqui. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas. Se conseguir colocar os slides, amém. Se não conseguir, não tem problema algum, irmãos. Não vai alterar em nada aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E esta palavra, irmãos, eu estava orando, meditando, observando, e eu creio que vai tocar fundo no coração dos irmãos. E eu peço atenção dos irmãos, porque aqui está uma resposta, queridos, para nós vivermos uma vida em paz, mesmo sendo cristãos. Se não nos atentarmos, teremos uma vida atormentada. Então, é muito interessante o que Deus aqui me orientou e me instruiu para falar para a igreja, e é um evento muito simples que está acontecendo no texto, mas de extrema importância. Então, está aí projetado Lucas, capítulo 3, o Evangelho de Lucas, o capítulo 3, o versículo 21 e 22, com o título O Batismo de Jesus. Esse texto também tem em Mateus, tem em Marcos e também no Evangelho de João. Mas nós vamos ficar aqui com Lucas, porque Lucas coloca algumas palavras que só está no texto dele, e por isso que eu escolhi o texto de Lucas. Lucas capítulo 3, o versículo 21 e 22 diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me compraz. Vamos orar, clamar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, nós estamos aqui nessa noite, pedindo a Deus a orientação, a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, iluminar a nossa mente e os nossos corações com a Tua bendita e gloriosa palavra. Que todo espírito contrário ao Teu, toda, ó Deus, a ação e dardo de Satanás contra os meus irmãos aqui no templo, contra aquelas pessoas que estão nos assistindo através dessa live, seja, ó Deus, repreendido por Ti, para que possamos, ó Deus, nos alimentar, ó Deus, da Tua gloriosa e bendita palavra. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e todo filho Teu, verdadeiramente filho Teu, sabe, ó Deus, que não consegue viver, não consegue, ó Deus, ter uma vida em paz, sem receber e ouvir a Tua voz. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão cansados na caminhada, desanimados, fracos,
abatidos, que estão, ó Deus, se sentindo no fundo do poço, que possam ouvir esta palavra, que possam, ó Deus, se atentar naquilo que o Senhor vai falar aos corações e, ó Deus, encontrar o resgate, a saída, a orientação, a paz no coração, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Abençoa, meu Pai, que o Teu nome nesse momento seja exaltado e glorificado no nosso nome. Assim nós oramos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém e amém, queridos. Glória a Deus. Pode se assentar, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Eu vou tomar aqui uma água. Para depois de começar, eu posso me esquecer dessa água aqui no púlpito. Queridos, toda pessoa, ela passa por fases na sua vida. Isso é natural, não tem como nós querermos evitar. A própria natureza vai reger isso, querendo ou não. E são, no mínimo, 4 fases naturais e normais, que é a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, ou a pessoa idosa, ou como muitos estão dizendo, a melhor idade. Fases, todos nós, querendo ou não, vamos passar por isso, ou somente se formos acometidos algum problema no meio da caminhada e não podemos seguir esse processo. Existe a fase também, queridos, de a pessoa ter uma vida de solteiro e quando ela casa, então ela passa a ter a fase de uma pessoa casada. Isso é também uma fase. Existe aquela fase da dependência financeira dos pais, como também a fase de independência, que as pessoas vão conseguir se manter sem necessitar dos seus pais. Existe aquela fase do estudo, né, irmãos? O preparo profissional, onde a pessoa está ali buscando a sua profissão. Então ela estuda, ela se aperfeiçoa, alguns partem para uma pós-graduação, outros para o mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas chega um momento que essa fase vai parar, vai terminar, e a pessoa então está apta para ingressar naquela profissão. Fases e mais fases, irmãos. E tem que tomar muito cuidado, queridos. Diz a psicologia que quando nós atropelamos alguma fase, alguma etapa da nossa vida, isso vai ser resgatado em algum outro momento da nossa história. Tipo assim, se você começou a trabalhar quando era criança, você não aproveitou a parte de criança, ou de adolescente, ou jovem, é bem provável que quando você se tornar idoso, diz a psicologia, que você vai começar a tomar atitudes, ações e comportamentos das fases que foram puladas e não foram vividas. Diz assim e defende essa teoria alguns psicólogos. Você já percebeu que algumas pessoas, elas estão na idade adulta, mas as atitudes e o comportamento às vezes é infantil, às vezes é de um adolescente, às vezes precisa a gente explicar como se está explicando para uma criança. É bem provável que pessoas assim, elas pularam as etapas, pularam as fases, e isso é muito preocupante, irmãos. E por que eu estou falando isso, irmãos?
Quando nós lemos esse texto aqui, que basicamente está tratando do batismo do Senhor Jesus, o próprio título está nos dizendo isso. Os irmãos bem conhecem esse texto e os textos que estão relacionados a ele, que João Batista não queria batizar Jesus. João Batista não se achava digno dessa honra, mas Jesus o constrangiu. Jesus disse para ele: convém sim que tu me batize, para que toda a justiça seja cumprida. E aí então João Batista efetua, ele realiza esse batismo em Jesus. E aqui nós temos então, irmãos, uma mudança de fase, se você não percebeu no texto, porque até aqui Jesus era um trabalhador comum. Ele tinha uma profissão de carpinteiro, ele era o provedor da sua casa. Acreditam os historiadores que José, após os 12 anos que Jesus completou, nós encontramos José num texto junto com Jesus, mas logo depois ele desaparece do contexto e só aparece Maria, os irmãos de Jesus e as irmãs, e ele não é citado mais. Acredita-se que naquele momento ele deve ter perdido a vida, então ele deve ter morrido, não se sabe como, mas a partir dos 12 anos, Jesus assume então, sendo o filho mais velho de Maria, sendo a pessoa que encabeçaria ali e daria ordem, ou seria o provedor da casa, ele então tem essa missão. Só que nesse momento da história, todos os irmãos já cresceram. As irmãs já cresceram. Então, quando acontece esse batismo aqui, está acontecendo também uma mudança de fase, saindo de uma vida normal para entrar no seu ministério. Então, a partir desse momento, Jesus deixa a casa de sua mãe. Você não encontra mais, a partir desse texto, Jesus tirando uma soneca ou uma seste, ou tendo um tempo, ou dando a ideia que ele morava ou ficou morando na casa da mãe. Não, a partir desse batismo, você encontra Jesus dedicado exclusivamente para o ministério que Deus o confiou. E esse ministério dura basicamente 3 anos. E quando nós lemos esse texto aqui, irmãos, nós podemos pegar diversas lições. E poderíamos, se assim Deus me orientasse, eu poderia falar sobre a Trindade, porque o texto é claro em falar sobre a Trindade. Apresenta o Filho, apresenta o Espírito Santo e apresenta o Pai. As 3 pessoas da Trindade num único texto. Nós poderíamos falar daqui da humanidade de Jesus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque aconteceu muitas brigas teológicas sobre esses assuntos. No século II mesmo havia uma guerra para se provar e se falar sobre Trindade, até que isso foi resolvido e para nós hoje não temos nenhuma dificuldade. Mas poderíamos falar aqui também sobre a humanidade de Jesus, mostrando no texto que ele é homem, 100% homem, e é tratado como homem. Podemos abordar no texto aqui aquilo que João Batista vai dizer, que aquela manifestação que acontece do Espírito Santo em forma de pomba pousar sobre Jesus era um sinal que ele era o Cristo de Deus. João Batista diz isso
que Deus falou ao seu coração. Deus disse a ele que aquele que pousasse o Espírito Santo, a pomba era o sinal que esse era o Cristo do Senhor. Irmãos, nós poderíamos abordar assuntos e mais assuntos sobre esse texto, mas quando eu comecei a ler, Deus me levou para enxergar sobre essa mudança de fase na vida de Jesus. E gostando você ou não, querido, queira você ou não, a vida vai te levar a mudanças de fase. Quando você sai da sua cidade buscando uma oportunidade de trabalho em outro lugar, você está vivendo uma outra fase. Quando você entra ou abraça um ministério, um cargo, muitas pessoas foram candidatas na eleição essa que está acontecendo, e hoje a votação está acontecendo hoje. Muitos serão eleitos. Vai ser uma mudança de fase. E irmãos, isso vai acontecer gostando você ou não. Gostando você ou não. Quando você está casado, aproveitando aqueles momentos com a esposa, e nasce um filho, gostando ou não, você partiu ou vai começar agora uma nova fase dentro do casamento. Então, queridos, gostando ou não, nós vamos ter mudanças de fase. Isso vai acontecer. Agora, o grande problema é nós não nos atentarmos, irmãos, e querermos copiar, e querermos viver uma coisa que é do passado, que não cabe mais para o presente. É querermos arrastar algumas questões, sentimentos, e vou mais além, pessoas que não fazem parte da próxima fase. E o que me chama a atenção no texto, e nós vamos abordar isso, como Jesus teve sabedoria para lidar com isso, queridos. Então eu vou dar um título aqui, nesta mensagem, para a gente abordar esse assunto de maneira bem clara, bem objetiva e bem específica. Princípios para uma pessoa começar bem a nova fase. O texto mostra para nós que Jesus começa bem. Mas para começar bem uma nova fase, você tem que seguir alguns princípios, meus amados irmãos e minha amada irmã. E são princípios fáceis, são princípios que qualquer um consegue colocar em prática, e nós vamos aprender isso com Jesus, o mestre por excelência. E algumas pessoas, por não saber lidar com a próxima ou o começo de uma fase, ela pode se sentir angustiada, uma derrotada, uma depressiva, uma pessoa acorrentada. E é importante nós ficarmos atentos como Jesus começou isso, queridos, e foi até a cruz do Calvário. Primeira coisa que o texto vai nos mostrar, irmão, é a simplicidade. É interessante isso. Olha como é que está o texto para você entender a simplicidade, como Jesus tratou isso. Começa assim o versículo 21, só a parte A, diz assim: aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. A própria colocação do texto é simples, irmãos. Por que há simplicidade, irmãos? Porque
Jesus não começa com ele a prática do batismo. João Batista já tinha e estava batizando muitas pessoas antes de Jesus. Era uma coisa comum. E diz o texto que vinham pessoas da circunvizinhança do Jordão e vinham para ser batizadas, ricas, pobres, cultas, incultas, de raças, profissões, e diz que João Batista batizava todos da mesma maneira. Na verdade, irmãos, o batismo estava acontecendo antes de João Batista, só que existe uma diferença. Isso é o que marca o começo do reino de Deus. É que antes as pessoas auto se batizavam, elas auto se purificavam, e com João Batista ele praticava o batismo por ordenança de Deus. Então, irmãos, aqui nós encontramos em Jesus uma simplicidade. Ele não modifica nada. Ele não pede para João Batista colocar um tapete vermelho e diz: agora está chegando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, toque as trombetas, porque alguém muito especial vai ser batizado. Não acontece isso, irmão. O texto diz que assim como o povo estava sendo batizado, Jesus chega e também é batizado da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira. Simplicidade. Jesus não começou a apontar e disse: João, tá tudo errado, tudo errado. Está fora de ordem. Eu gostamos dessa palavra, né? Está fora de ordem. Não, irmãos. Jesus se coloca como alguém na maior humildade, simplicidade, e repete a mesma coisa que os outros estavam fazendo. E, irmãos, presta atenção no texto. O batismo de João Batista, o batismo que João Batista praticava, era batismo para arrependimento. Jesus precisava ser batizado, irmãos? Jesus carregava alguns pecadinhos ou pecadãos que necessitava ser lavado e batizado por arrependimento? É claro que não, irmão. Puro, santo. Mas é interessante que ele não priva, ele não se omite, ele não dá desculpa para esse fato. E aqui tem um alerta para nós, irmãos. Um alerta para nós que estamos no tempo, os irmãos e as pessoas que estão nos assistindo. Batismo não é uma opção. Batismo é um mandato, e quem dá o exemplo para todos nós sobre isso é Jesus, que não precisava ser batizado, mas para que todos vissem, mas para que todos valorizassem, e ele vai colocar isso depois como uma ordem. João mesmo disse: olha, eu batizo, o meu batismo é com água, para arrependimento, mas virá alguém mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está diante do homem. Jesus não bateu no peito e disse: João, esse sou eu. Essa pessoa sou eu, João. Não, queridos. Simplicidade. E aqui, irmão, tome cuidado. Nós aqui damos posse às irmãs da SAF.
na diretoria da SAF. Se começou a se inchar por dentro, já começou a perder a simplicidade. E aí começa um problema, né? Simplicidade, irmão. Uma porta se abriu, é uma grande oportunidade. Seja você como você é agora. Simples, tranquilo, sereno, sem escândalo, sem muito alarde, sem muita fumaça, porque às vezes é só fumaça, irmão, não tem fogo, só tem fumaça, é fumaça, mas não tem fogo. Então, meus irmãos, simplicidade. E Paulo nos alerta, e Paulo nos orienta do perigo que nós podemos estar caindo quando perdemos a simplicidade. Abra sua Bíblia aí, ele diz para os irmãos de Coríntios, né? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, Epístola de Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo 11. Olha o que Paulo vai dizer aqui, irmãos, para todos nós. Disse para a igreja de Corinto e está dizendo para todos nós hoje: o perigo quando nós nos afastamos da simplicidade de Cristo. Olha o que ele diz, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha só, querido, o que derrubou Eva, o que derrubou Adão, é que eles saíram da simplicidade que é do Pai. E aí diz que a serpente, a cobra, se aproximou com estratégia e derrubou os dois. Então, quando nós saímos da simplicidade que é de Cristo, da pureza de Cristo, nós estamos caindo nas mãos da cobra. Toma cuidado. Estou caindo na mão da serpente. A serpente, o que mais gosta é isso. É quando nós perdemos ou começamos a criar uma imagem que sobre nós tem um brilho, tem uma áurea, tem algo assim de especial que é só comigo. Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. O homem mais arrogante deveria ser João Batista, irmão. Existe honra maior para um homem na terra batizar o mais importante ser que possa existir na eternidade? Mas João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua. É o mesmo Espírito. Por isso que a Bíblia diz que Jesus continua pregando a mesma mensagem que pregava João Batista. João Batista era tão simples, irmãos, que as pessoas confundiram ele com Cristo. E ele diz: não, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Na verdade, eu não sou digno nem de carregar e nem de desatar as sandálias dele. Mas estamos diante aqui de um exemplo para todos nós, irmãos, o que é simplicidade. Batismo, irmão, é algo muito simples, com um símbolo muito importante. Nós estamos professando que não pertencemos mais a esse mundo
e somos literalmente de um reino celestial. Mas o ato, ele é simples, é água. Não tem nada de místico na água, né? A mesma água que eu estou bebendo aqui, queridos, que não tem nada de místico, pode ser usada para fazer um batismo. O significado é que faz toda a diferença. Então, meus irmãos, simplicidade em qualquer fase da vida, irmão. Tem alguns irmãos que entram na faculdade, agora todo mundo é burro. Olha para a irmã, não, essa é burra. Ah, não, aquela é ignorante. Mas vai criar vergonha nessa cara, rapaz. Toda pessoa decente sabe que nós nascemos burros e vamos morrer ignorante. Todos nós somos assim, irmão. Cada dia estamos aprendendo alguma coisa. Agora, fica com o rei na barriga. Ele está em todo lugar, não é só na barriga. Porque aprendeu alguma coisinha, alguma coisa de filosofia, alguma coisa de psicologia, alguma coisa de ciência. Irmão, simplicidade. Diz o apóstolo Paulo que em Cristo habita toda a plenitude de sabedoria, toda. Que é isso, irmão? Simples. Simples. Com todos. Com todos. Então, meu amado irmão, minha amada, não interessa a profissão sua. Não interessa. Ah, não, agora eu estou galgando um cargo que eu tenho que estufar o peito. Agora eu tenho que... Irmão, simplicidade, irmão. Simplicidade. Evita as serpentes. Já vou botar no plural já, porque a serpente maior tem um monte de serpente que ela conduz aí e está espalhada por esse mundo afora. Simplicidade. Em qualquer fase. Às vezes é perigoso dar oportunidade para algumas pessoas, irmão. É perigoso. Porque sai da simplicidade só para cair um tombo só e passar vergonha. Porque Jesus, irmãos, nos está dando aqui o exemplo para todos nós. Simplicidade. Eu estava lendo uma história de uma jovem advogada muito inteligente, mas muito inteligente, com um currículo invejável. Todas as empresas que ela apresentou o currículo contrataram ela. Só que não durou 3 meses nos empregos, passou por 4 e não conseguiu, não durava mais do que o tempo de estágio. Por quê, queridos? Porque ela enlouquecia, queria se impor até o chefe. E aí, meu amado irmão e minha amada irmã, e pior ainda, era tudo multinacionais. Simplicidade. Porque às vezes, na entrevista, nós estamos diante do ser perfeito. Contratou, pronto. Já quer derrubar o chefe, já quer derrubar o... Então, meu irmão, muito cuidado para que você, em qualquer fase, preserve a simplicidade. Segunda coisa, irmãos, é relacionamento. E aí o texto continua, diz assim, olha o que diz o texto. Também foi Jesus, e estando ele orando, o céu se abriu. Oração, irmãos, para nós, cristãos, nada mais é e nada menos é que relacionamento e intimidade com Deus.
É interessante que o texto não diz que Jesus foi para o cantinho lá, dobrou o joelho e fez aquela relação de oração, que a gente pensa que relação de oração está orando, né? Não diz que Jesus fez uma prédica, uma introdução, excelso, rei eterno. Não, irmãos, o texto nem diz que ele usou palavras, mas ele estava em oração. Interessante que só Lucas diz isso. Nenhum dos evangelistas fala. Só Lucas diz que ele estava num espírito de oração, de relacionamento, de intimidade com Deus. Irmãos, oração nos leva a isso. E é interessante que em meio a uma simplicidade, a um relacionamento que não está aparecendo, ninguém está escutando, ele não está levantando as mãos e dando glória a Deus, ele está simplesmente num espírito de oração e coisas extraordinárias começam a acontecer, irmão. Relacionamento com Deus, quem preserva, quem conserva, quem alimenta, a cada dia pode esperar, mais cedo ou mais tarde você vai experimentar algo extraordinário. Diz alguns comentaristas, como diz o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, que a oração está no texto. Abre o céu, derrama do Espírito e Deus fala. Glória a Deus, eu podemos dar um glória agora aqui, como os pentecostais, glória. Por quê, queridos? Porque Jesus, isso é relacionamento, irmão. Relacionamento é ter uma ligação. E relacionamento é crescer ou continuar crescendo a quem eu estou buscando. Me dá direção, me dá certeza, me desvenda coisas que os meus olhos não enxergam. Jesus, irmãos, começa o seu ministério orando, relacionando-se com o Pai. E aí, irmãos, coisas extraordinárias acontecem. Relacionamento, irmão. Intimidade. E a intimidade nos levará, irmãos, ao temor. E o temor acrescentará cada vez em nós intimidade, relacionamento. Meu amado irmão e minha amada irmã, nós temos que olhar nessa simplicidade e nesse relacionamento de Jesus para começar uma nova fase, querido. Abra sua Bíblia lá em Salmo, capítulo 25. Abra sua Bíblia. Para você ver o salmista Davi falando sobre isso. Capítulo 25 e o versículo 14. Provérbios capítulo 25 e o versículo 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua. Irmãos, intimidade, relacionamento me leva a temor, e temor me levará à intimidade. E cada vez isso vai crescer e Deus vai revelando-se, vai mostrando-me ou nos mostrando coisas maravilhosas.
Presta atenção agora aqui, queridos. Jesus não está se relacionando somente com o Pai, Ele está se relacionando também com as pessoas. Por quê? Porque quando Jesus, Ele pratica, Ele cumpre aquele ritual, podemos dizer assim, aquela cerimônia, aquele batismo que todo o povo estava fazendo, Ele está dizendo que está se identificando com eles. Ele está dizendo que assim como eles são, Ele também é. Vocês podem perceber que a partir desse momento aqui, irmãos, aonde Jesus vai, está sempre quem? Uma multidão. Porque, queridos, presta atenção que eu vou falar para você agora. Se eu me relaciono com Deus, se eu tenho intimidade com Deus, vida de oração com Deus, é estranho quando eu não tenho um relacionamento com as pessoas. Eu não tenho nada em comum com as pessoas. Eu não consigo suportar pessoas. Então, irmãos, aqui o relacionamento ele é horizontal, mas também é vertical. Jesus mostra que Ele está conectado ao céu, mas Ele se conecta também às pessoas. O próprio João Batista, que diz que até aqui ele não tinha o visto ainda. Eram primos, mas eles não tinham se falado e conversado. Eu já preguei sobre João Batista aqui na igreja e disse como é que foi a vida dele e aonde ele surgiu. Ele era um homem do deserto. Ele surge agora nesse momento e é óbvio, se ele vivia no deserto, ele não vivia na cidade. Se não vivia na cidade, ele não tinha um relacionamento com os familiares. Então, apesar de ser primo de Jesus, eles nunca tinham conversado. Mas esse primeiro contato aconteceu. E a partir desse primeiro contato, Jesus tem um apreço muito grande por João Batista. Diz que ele era maior do que um profeta, maior do que os reis, maior do que os ricos com vestes esplendosas. Diz que dos nascidos de mulher, ninguém surgiu maior do que João Batista. Então teve o quê? Uma empatia. Relacionamento, irmão. Irmãos, é importante, de extrema importância, que nós nos relacionemos. É a nossa vida, na verdade, espiritual, com Deus. Mas, querido, meu amado irmão, nivela a tua vida com Deus conforme te relaciona com as pessoas. E vou mais além, com os teus próprios inimigos, que você não quer, mas existem, estão por aí e vão cercar você. Relacionamento, irmão. Não sei se você sabe, hoje as grandes empresas, instituições sérias, não querem contratar uma pessoa somente por causa do currículo. Colocam ela em treinamento, colocam ela num estágio, colocam ela na empresa sem ainda fazer nada e começam a perceber se ela sabe se relacionar. Se ela não souber se relacionar com a equipe, com a missão da empresa, mandam para a rua. Porque é preferível ter uma pessoa com um currículo um pouquinho mais inferior e que saiba trabalhar em equipe, do que ter uma pessoa com o seu currículo invejável, mas é um bitolado. Muito cuidado, meu irmão. Então, mudou de fase, irmãos. Não troque o teu Deus. Aumente o teu relacionamento. Interessante que não aparece Jesus orando antes desse texto.
mas ele marca a sua caminhada ou o seu primeiro passo no seu ministério, se relacionando com Deus, mas também com as pessoas. Irmãos, nós às vezes queremos ser contado a igreja e mais eu. Mas que isso não existe, irmão? Que negócio é esse, cara? Não, eu não me relaciono muito porque para não me contaminar. Mas o que é isso? Eu sempre digo isso, queridos. Jesus não vem buscar uma pessoa, ele vem buscar a igreja, seu corpo. Quem estiver se relacionando, vivendo intimidade com ele e com a sua igreja, vai escutar o dia que a trombeta tocar. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, muito cuidado, mas muito cuidado, para você não se tornar um ET no meio da humanidade. E o texto diz para nós, é claro isso, que a Trindade se relaciona, né, irmão? Interessante isso. Nos mostrando que aonde há relacionamento, há espiritualidade. Aonde há oração, há coisas extraordinárias. Então, meu irmão e minha amada irmã, a fase vai mudar. Se você já tem uma vida de relacionamento com Deus, alimente mais. Se Jesus orava pouco, depois desse momento, o que mais Lucas vai registrar é Jesus orando. Você pode ver. Subiu o monte e foi orar a noite toda. Despediu os discípulos e foi para um lugar solitário orar. Entendeu? Por quê, queridos? Porque a mudança de fase, nós temos que entender que nós temos que nos readaptar. E fazer isso no peito e na raça, ou na vontade da carne, você vai dar de cara no chão. Relacionamento. E Jesus tinha um excelente relacionamento com seus discípulos. Ele disse: vocês conhecem todas as minhas lutas, provas e tentações. Vocês conhecem. Jesus tinha um excelente relacionamento, que até pediu para que intercedesse por ele num momento mais difícil da sua caminhada. Então, irmão, minha amada irmã, relacionamento. Agora eu mudei de fase. Eu era uma criança e virei um adolescente. Não converso com mais ninguém. No meu quartinho, me escondo. Os pais disseram: tá doente? O que esse rapaz aí? Tá crescendo e tá piorando? O que tá acontecendo? Relacionamento, querido. Deixei de ser agora um adolescente. Sou jovem. Já posso fazer a barba porque tem alguma coisa para raspar. Presta atenção. Aí já começa a engrossar a voz. Irmão, simplicidade e relacionamento. A atitude de isolamento nossa é um sinal da falta do nosso relacionamento com Deus, seja quem for. Porque Jesus disse que nós temos que ser luz aonde? No mundo, irmãos. Não, Jesus disse mais: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Irmão, impossível nós vivemos nesse mundo
ou numa igreja, ou em qualquer lugar do mundo, sem nos relacionar, irmão, com Deus, mas também com as pessoas. Quem te faz santo não é você. Quem te faz santo é aquele que está sobre você. Colocou a sua justiça sobre você. Não pense você que você consegue, como diz o reverendo Jeremias, nós sempre aperfeiçoamos na carne, nunca com o Espírito. Interessante isso. Quando queremos nos aperfeiçoar, já vai aparecer a carne, é carnal. Quem nos aperfeiçoa é o Espírito, irmão. Então, muito cuidado para querer se isolar, virar um bicho do mato, né? Até os bichos do mato se relacionam, né? E não se relacionar. Ore, ore. Esse então é mais um ensinamento de Jesus, é um princípio que ele nos mostra. Simplicidade, relacionamento, e aí, queridos, aprovação de Deus. É interessante que o texto, então, ele, no versículo 2, ele nos mostra o que vai acontecer. Diz assim que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho prazer, em ti eu me deleito, em ti. Irmãos, o texto está dizendo que o Pai está falando em público. Existe uma multidão, povo, diz o texto, Jesus, João Batista e a Trindade aprovando. Escuta o que o texto está dizendo, que Deus está aprovando o ministério e a pessoa do Senhor Jesus. Está aprovando o que ele vai começar e a maneira que ele está se comportando. É o meu filho amado. E meu amado e irmão, isso não fica isolado aqui. Está acontecendo em público. Mas é interessante, irmãos, que a Bíblia vai nos mostrar que isso não acontece só no começo do ministério. Acontece no meio e também para o fim. Deus continua confirmando e aprovando, porque muitas pessoas começam com a aprovação. E isso está na Bíblia, exemplos para nós a todo momento. Deus começa aprovando o ministério de Sansão, mas é só começar o ministério, daqui um pouquinho Deus está fazendo o quê? Reprovando. E nós precisamos desse feedback de Deus, se ele está aprovando ou não, querido. Saul começou o ministério sendo aprovado por Deus, ungido por Deus, mas o processo nos mostra que Deus o reprovou. Então toma cuidado, não é porque você está começando agora e Deus está dizendo amém, que no processo ele vai também dizer. Jesus nos ensina isso. Você quer ver? Abra sua Bíblia em Lucas. Estamos falando no começo do livro, né? Agora Lucas, o capítulo 9. Agora já estamos no processo do ministério. O versículo 35. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9. E o versículo 35. Nós já temos que ir para o final, porque o nosso horário está nos impedindo de avançar muito mais. Lucas, capítulo 9, versículo 35, diz assim. Tinha uma nuvem, né, irmãos? Está saindo da nuvem essa voz. Se você ler todo o texto da transfiguração, você vai entender. Diz assim, então. E dela veio uma voz, dizendo:
este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ó, Deus novamente dizendo, olha, eu aprovo o ministério e a pessoa. O Pai dizendo, olha, escute. Você quer ver mais, irmãos? Abra aí no Evangelho de João. João, capítulo 12. João, capítulo 12, e o versículo 28. Jesus conversa, olha como a vida de relacionamento de Jesus com o Pai, essa é a diferença, irmãos, daquela oração mecânica, sistematizada, que é às vezes um ato até cansativo, do que aquilo que é relacionamento. Olha Jesus falando com o Pai. João 12, e o versículo 28, diz assim, Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu, já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Novamente Deus dizendo, eu aprovo não só o seu ministério, mas você, as orações. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, muito cuidado para nós não fugirmos desta aprovação. Deus aprova e também reprova. E tem muita gente, irmãos, querendo que dê certo aquilo que Deus reprovou. E presta atenção no que eu vou falar agora aqui. O Pai aprova, mas a família celestial também. Entenda que Jesus está num contexto de família aqui, porque a família de Jesus realmente, de fato, é a Trindade. Não sei se você sabe disso, né? Nós somos enxertados nessa família. Os anjos são servos, mas a família real de Jesus é a Trindade, é o Espírito Santo e o Pai. Presta atenção no que eu vou falar para você agora aqui. Então, a aprovação não pode ser somente, irmãos, de uma linha vertical, tem que ser também horizontal. Nós fazemos parte de uma família. Nós temos uma mentalidade, não, Deus me aprovou e nada mais importa, mas toda a igreja reprovou. Mas como Deus aprovou se toda a igreja reprovou? Tem pessoas que estão em relacionamento que Deus reprovou, a família reprovou, os irmãos reprovam, os amigos reprovam, até os estranhos reprovam. E a pessoa diz, mas vai dar certo. Mas como é que vai dar certo? Pode até começar a parecer que vai dar certo, mas vai acabar mal. Porque quando nós não temos a aprovação de Deus, irmão, quando nós não temos a aprovação da família, quando o caldo engrossar, quando começar a sair faísca, e sai, não adianta, e sai, não interessa qual relacionamento que existir, vai sair faísca, vai acabar. Então, meu amado irmão, essa ação espiritual, esse derramar, essa ação do Espírito Santo e do Pai, era um sinal claro que Deus estava dizendo, eu estou aprovando. Escuta o que eu vou dizer, e quando Deus aprova, Ele paga a conta. Ele bate o martelo e diz, é comigo o negócio. Jesus, a partir desse momento,
até a cruz, não faltou adversário para passar a rasteira dele. Não faltou dificuldades. Não faltou problemas. Mas por que ele consegue ir até o final da sua missão? Porque tinha aprovação. Irmão, quando nós temos aprovação, pode a idade chega, irmão. Não adianta, a idade chega para todos. Mas você pode estar um caco, mas continua em pé. E pessoas que pareciam que ia dar muito gás, já ficaram para quilômetros para trás. E você olha e diz, mas onde? Cadê aquele fulaninho, aquele fulanão, aquele... Aprovação. Aprovação. Então, meu amado irmão, as fases da nossa vida, elas precisam ter aprovação. E a pergunta que você tem que fazer, e eu tenho que fazer, é o seguinte: tudo o que eu estou falando aqui está acontecendo em público. Presta atenção, em público. Não tem nada em segredo aqui, não tem nada em secreto. Tudo está acontecendo em público, por isso foi registrado. Porque Lucas faz uma investigação. Tudo que está acontecendo aqui, as pessoas estão ouvindo. E aqui tem um ensinamento para nós. Aquilo que, se eu quero saber se Deus está aprovando ou não, se eu preciso fazer escondido, se eu preciso que ninguém enxergue, que fique oculto, você já está sabendo qual é a resposta, Deus está aprovando ou não. Se eu preciso arrastar um relacionamento que ninguém pode ver, isso já é um sinal que está reprovado por Deus, reprovado com quem você está escondendo, reprovado por todos, está entrando numa fria. Eu estou namorando alguém, mas não posso levar para a igreja. Então, quem é esse alguém? É um animal? Um bicho? O que é esse negócio aí? Tudo que você tem que esconder já é um sinal claro que está sendo reprovado por Deus. Porque Jesus disse isso até para os seus inimigos: tudo que eu fiz não fiz em secreto. Eu não sou maçom que tem que ter uma sociedade secreta e acontecer tudo em secreto. Não, tudo ao ar livre. Tanto no templo, como na sinagoga, como no batismo. Então, meu irmão, guarde essas palavras para você passar bem em todas as fases. Muitos irmãos, os que estão me ouvindo por essa live, os que estão aqui no templo, vão subir, vão galgar outras fases, mas que você não perca a simplicidade. Escuta o que eu vou dizer, uma frase que eu escutei e li num livro, irmãos. Quanto mais complexo for a sua vida, mais infeliz você será. Quanto mais simples, quanto mais simplicidade você conduzir a sua vida, mais feliz você será. Então, simplicidade é o caminho da felicidade. Relacionamento. Não perca o seu relacionamento com Deus quando as fases mudarem. Tem irmãs assim: eu não estou conseguindo orar mais. Eu estou tendo filho, eu acabei de ganhar um filho. Vamos. Toma cuidado com essa palavra. Perigoso falar isso, né? Perigoso. Se Deus é o mais importante na sua vida, pode acontecer algumas coisas que não é muito agradável no meio desse caminho. Mas procura a madrugada. Bota essa criança a deitar mais cedo, faz alguma coisa. Mas não dá essa desculpa que agora eu estou perdendo um relacionamento, apagado na fé, porque... Mas, irmão, meu amado irmão, a agenda de Jesus sempre lotada, irmão. Existia um cara mais atarefado na agenda do que Daniel, irmão. E ele conseguia reservar 3 horas, 3 vezes por dia,
em oração, não diz o tempo, mas 3 vezes por dia em oração. Ele só cuidava de 120 províncias, mais nada, pouca coisa. Relacionamento. Relacionava-se com Deus e relacionava-se com as pessoas. É claro, isso é só você ver o texto. E a aprovação, querido. Se não tiver a aprovação de Deus, meu amado irmão, você pode fazer o que você quiser. Você pode lutar o quanto você quiser. No final, vai dar em nada. Vai dar problema, só, na verdade. Você vai trazer desgaste para a sua família, para os seus irmãos, para todos que estão à sua volta. Tem muita gente dizendo que tem chamado, só falta a aprovação de Deus agora. Só falta a aprovação de Deus. Então vamos ficar de pé, queridos, que os irmãos possam guardar esta palavra nos corações. Vamos pedir ao nosso Deus misericórdia e que Ele olhe para nós, queridos. Olhe para nossas limitações, as nossas fraquezas e nos capacite a cada dia a caminharmos essa caminhada com Ele. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por essa noite, Senhor. Uma noite, ó Deus, que o Senhor nos preparou para falar aos nossos corações. Meu Pai, nós percebemos em toda a Tua palavra, principalmente nos Evangelhos, a simplicidade do Senhor. O Senhor começa o seu ministério desse jeito e termina o ministério, o propósito, a missão que Deus lhe confiou, ir para aquela cruz maldita e levar todos os pecados de toda a humanidade sobre os seus ombros, mas com muita simplicidade, se relacionando contigo, ó Deus. Mesmo naquela cruz, o Senhor Jesus orou ao Pai, entregou o seu Espírito e disse: está consumado. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos seguir esses passos, esses princípios, e nada adianta, Senhor, nós nos aventurarmos naquilo que nós acharmos que é melhor para as nossas vidas, se tivermos a reprovação do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abra a mente do meu irmão, abra a mente da minha irmã, abra a mente das pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Tudo diz, tudo conspira para a reprovação, tanto de Deus como da família, irmãos, amigos, colegas, vizinhos. Abra o entendimento dessa pessoa, dê força para ela sair desse buraco, ou ainda está em direção a esse buraco, e entender que quando o Senhor reprova, nada nas nossas vidas termina bem, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para a nossa igreja, que o Senhor olhe para os nossos irmãos, para os nossos ministros, da nossa igreja presbiteriana, do nosso presbitério, sínodo, Supremo Concílio, todas as instâncias. Que o Senhor abençoe, que o Senhor aprove cada ministro. Ó Deus, que o Senhor se agrade daquilo que estamos fazendo, Senhor. E se assim não está acontecendo, que o Senhor nos mostre, abra o nosso entendimento, abra, Senhor, o nosso coração, nos aquebranta na Tua presença, porque queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade,
Queremos, ó Deus, obedecer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Mudam-se as fases e que nós possamos ser pessoas imitando o comportamento e as ações do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Glória ao nosso Deus. Glórias ao nosso Pai. Glórias ao nosso doce Espírito Santo. Que o amor do Pai, a graça manifestada no Filho e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, amados irmãos. Estamos então, irmãos, encerrando o nosso culto. Os irmãos do louvor vão continuar cantando. Temos as nossas reuniões semanais. Amanhã, oração. Terça, oração. Quinta, grupo discipulado. Sábado, jovens. E domingo, novamente, aqui na igreja, o culto de adoração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar. Tudo que eu falo faz-me refletir